Olá, nessa aula eu vou te explicar um case de atendimento que eu fiz para um condomínio residencial, para que você possa entender as diferenças da certificação elétrica nesse formato que eu falo, que é após a entrega do condomínio, onde as pessoas já estão morando nesse local, identificaram um problema, 1 ano, 2, 3 ou até por um período maior após a finalização e entrega da construtora. Aquela certificação elétrica que é abordada pela portaria do Inmetro, a portaria 51, ela tem como objetivo fazer esse serviço antes da entrega para os moradores. No entanto, o que eu vou te explicar agora é para uma etapa após a entrega para os moradores, onde o síndico e os demais moradores começaram a ter problema e passam a te contratar com o objetivo de ajudar eles a resolver esse conflito com a construtora. Esse serviço foi feito para um prédio que foi construído e entregue há mais de 7 anos, considerando a data da contratação do serviço. A contratação foi feita com base na reclamação de um dos moradores que teve um curto-circuito no seu apartamento. No local, havia indícios de cabo desbitolados. Simplificando um pouquinho, teve um problema no apartamento, um curto-circuito, um dos moradores reclamou para a síndica, me procurou após entrar em contato com uma empresa de manutenção. Essa empresa de manutenção foi até o local, identificou que tinha indícios de cabo desbitolado, falou para esse morador que ele precisaria substituir todos os cabos dentro do apartamento e passou um orçamento que passava de R$5.000. Esse cara entrou em contato comigo, procurou uma empresa de perícia e aí me mandou as fotos pelo WhatsApp, esse morador. Também reclamou para a síndica e eu me coloquei à disposição para ir até o local. Agora, vou compartilhar com você um resumo do que eu encontrei nesse local. Essas foram as fotos que o morador me mandou pelo WhatsApp. Aqui, nós podemos perceber o problema que teve nesses cabos. O próprio morador, juntamente com a equipe de manutenção que foi até aquele local, comparou os cabos que existiam no apartamento com outros cabos que estavam com boa qualidade. Essa foto é de um outro local que eu fiz a perícia. Esse cabo preto, ele foi identificado pelo fabricante como sendo um cabo de 4 milímetros quadrados. E o cabo da direita é um cabo identificado pelo fabricante como sendo um cabo 2,5 milímetros quadrados. Colocando os dois cabos um ao lado do outro, nós podemos perceber a diferença em termos de quantidade de cobre e também de isolação. O cabo 4mm, ele tem muito mais isolação. Lá na aula de vistoria elétrica eu falo sobre isso. No entanto, nós temos uma maratona de certificação elétrica, onde eu tenho uma entrevista com um fabricante. Lá tem um profissional com mais de 25 anos de experiência nessa área, explicando o que acontece. Eu peguei esse mesmo cabo que eu mostrei para você e usei a bancada desse fabricante para chegar nesses números que eu estou te falando. Fizemos os ensaios, identificamos que esse cabo era um cabo desbitolado e a partir daí eu entreguei um outro laudo para o cliente. Um outro laudo que eu detalho para você na Maratona de Certificação Elétrica. É um evento que vale muito a pena assistir, já comentei na primeira aula, recomendo que você assista, vou deixar o link aqui novamente, tá? Muito importante que você assista isso para poder entender um pouco mais sobre cabo desbitolado. Todas as não conformidades em relação às normas técnicas que podem colocar em risco a segurança da certificação são vícios ocultos e cabe à construtora readequar. Lembrando que a responsabilidade técnica do profissional é vitalícia. Em relação à certificação elétrica, nós verificamos diversos itens. Desde a fase inicial, eu pego o projeto, peço uma cópia do projeto impresso para o condomínio, faço uma análise prévia do projeto antes de ir até o local. Chegando no local, eu faço um depara do projeto em relação ao que foi executado. Uma dica importante: na fase de reunião inicial, quando eu cheguei no condomínio, eu já fui percebendo que existiam outros problemas. Aqui nós temos o circuito de iluminação do jardim com o uso de eletroduto inadequado. Nos casos de certificação elétrica, sempre que possível, eu recomendo que você vá até o local para orientar um pouco melhor as pessoas. Você pode receber algumas fotos e orientar de maneira online também, não tem problema nenhum. Mas é importante essa reunião de alinhamento. Agora, deixa eu te dar alguns exemplos práticos em relação a isso. Essa aqui é a foto do painel de comando local das bombas da cisterna. Um painel feito de maneira inadequada. Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu te explico quais foram os problemas encontrados nesse local. O que nós temos nesse quadro aqui? Uma série de não conformidades em relação ao projeto e também em relação às normas de segurança. Um painel com essa característica, nós precisamos segregar os circuitos de força dos circuitos de comando. Caso você venha fazer uma manutenção nesse painel, nós não conseguimos identificar qual que é a função desses contatores, desses dispositivos de proteção em relação a cada uma das 4 bombas que nós temos aqui. Nesse quadro, nós também não encontramos um barramento de terra. Então esse quadro aqui tem um risco de segurança extremamente alto. Precisa ser totalmente readequado, reformulado, tem que ser feito um diagrama unifilar específico que detalhe qual que é a função desses componentes. Nós temos que ter uma régua de Borne com identificação, chegada e saída desses cabos, todos identificados,
conforme o projeto que precisa ser feito específico para esse painel, tá? Um outro problema que nós temos aqui, nós temos bomba de 10 CV, sendo que no projeto nós temos uma nota que fala que bombas acima de 5 CVs precisam de dispositivo que reduzam essa corrente de partida, tá? E aqui nós temos partida direta para todos os 4 motores que nós temos. É uma outra não conformidade em relação ao projeto. Agora eu vou te mostrar um outro painel da piscina. Nesse painel tem os motores da piscina e também foi utilizado o mesmo quadro elétrico para poder fazer a alimentação dos circuitos da churrasqueira. Ou seja, um painel de comando local com funções mistas com uma série de problemas. Nesse vídeo eu te explico um pouco mais sobre isso. Nós estamos aqui na sala de bombas do painel da casa de máquina, tá? E encontramos algumas não conformidades em relação ao que deve ser feito previsto pela NBR 5410 e também a NR10. Um dos pontos importantes é que esse painel hoje não tem nenhuma identificação. Qualquer eletricista que porventura venha fazer uma manutenção nesse local corre o risco de queimar uma bomba invertendo uma das fases. Por quê? Nós não temos um diagrama unifilar que finalize qual que é a função de cada um desses componentes e não temos uma identificação clara desse circuito. Além do mais, nós temos 2 disjuntores aqui que estão alimentando o circuito de iluminação e tomada da churrasqueira 1 e 2. Só que esses componentes não estão identificados. Se você for na churrasqueira, você não vai encontrar um quadro de distribuição, ele deveria ter para alimentar aquele local. E os alimentadores que estão fazendo a energização daquelas cargas saem desse painel. Só que o desafio é você conseguir identificar isso, tá? Então, é uma não conformidade que nós temos, baseado em erros desde projeto e também execução. Nós temos que avaliar se o erro de projeto ou execução agora, mas é importante que o condomínio tenha isso aqui adequado para garantir a segurança dos funcionários e também dos prestadores de serviço que porventura venham a executar uma manutenção nesse local. Ok? Então, só contribuindo de uma maneira um pouco mais clara, mostrando de maneira objetiva o que nós estamos fazendo, medindo a temperatura no local e verificando pontos com excesso de aquecimento. Além da inspeção nas áreas de uso coletivo, é importante você saber que durante a certificação elétrica, nesse caso, nós olhamos dentro dos apartamentos. E ao observar um dos apartamentos, eu já encontrei um problema muito grave. Foi feita a ligação de maneira errada do interruptor diferencial residual. Dá uma olhadinha nessa foto aqui. Essa aqui é a foto do quadro elétrico desse apartamento. E agora eu vou te mostrar um vídeo que eu fiz nesse local durante a certificação elétrica, detalhando esse tipo de problema. Estamos aqui no bloco 4 agora, fazendo novamente uma inspeção no interruptor diferencial residual. Aqui o apartamento 303. Ele precisa ser revisto também, porque o interruptor diferencial residual continua com o mesmo problema. Pode perceber que nós estamos fazendo o teste aqui e ele não está desarmando. Está acontecendo aqui a alimentação da bobina, tá? Deveria chegar no borne 5 e 6, não está acontecendo. Então, nós precisamos rebaixar uma dessas fases que está chegando aqui para o borne 5 e 6, alimentando assim a bobina do interruptor diferencial residual para que ele possa funcionar. Então, isso aqui precisa ser revisado em todos os apartamentos. Estamos fazendo mais um teste aqui no apartamento 207 da torre 4, tá? Então esse aqui é o outro interruptor diferencial residual. Estamos fazendo o teste aqui, ele não está desarmando. De acordo com o diagrama unifilar dele, a ligação deveria ser no polo 6 e no polo 5, tá? A entrada no polo 5 aqui e a saída no polo 6 do interruptor diferencial residual. Esse mesmo problema que você viu nesse apartamento se repetiu em outros apartamentos. Lembrando, o prédio tem mais de 180 apartamentos. Obviamente, eu poderia verificar 5, 10, 15 apartamentos, não importa. O que importa é o seguinte, eu encontrei em 2, 3, 4 apartamentos esse problema, o que eu vou comentar? Vou relatar no laudo técnico que existe esse problema e que cabe à construtora verificar em todos os apartamentos se a ligação está inadequada ou não. Ou seja, eles vão ter que revisar todos os apartamentos. Essa foi a recomendação técnica do meu laudo. Cabe a eles a responsabilidade técnica. Se no futuro acontecer qualquer acidente, por exemplo, um IDR que não está funcionando dentro do apartamento, se uma criança colocar o dedo em uma tomada, o que pode acontecer? Ela pode levar um choque e morrer. Nós sabemos disso. Imagine um prédio que foi construído há mais de 7 anos sem o funcionamento adequado desse dispositivo porque ele não foi testado. Infelizmente, estima-se que no Brasil nós temos dezenas de pessoas morrendo por dia em relação a isso. Uma dificuldade muito grande quantificar o número de acidentes com choque elétrico. No pronto-socorro, o pessoal não tem essa informação. Agora, talvez você esteja pensando, poxa, Daniel, eu vi você de camiseta, próximo ao painel energizado. É muito importante termos de maneira muito clara o conceito da NR10 sobre zona livre, zona controlada e zona de risco.
distâncias com base na tensão. Deixa eu te explicar como eu trabalho. Nesse caso, de maneira específica, eu sempre levo uma pessoa comigo, um profissional que eu contrato sob demanda, e esse profissional é quem faz as intervenções nas áreas elétricas. Aqui eu tenho alguns equipamentos que eu utilizo, você vai perceber que são equipamentos simples, a maioria dos problemas nós identificamos sem nem sequer ter a necessidade de usar equipamento elétrico, só através da inspeção visual. Essa aqui é uma foto no jardim, é uma inspeção que eu vou fazendo, vou tirando fotos, essa pessoa também vai me trazendo uma análise crítica, vai olhando outros pontos. Um detalhe muito importante na certificação é você ter uma outra pessoa que possa te ajudar. Então você vai perceber o seguinte, eu não estou utilizando os EPIs, né, nesse caso, mas tem um outro profissional. Eu geralmente contrato um engenheiro eletricista, nesse caso eu estou com um engenheiro, que me ajuda nessa verificação também. Eu trabalho sob demanda, um profissional PJ, você pode contratar um engenheiro eletricista, um técnico ou um eletricista para te ajudar. Com isso, você consegue focar em outras atividades enquanto esse profissional vai fazendo a abertura do painel, vai fazendo umas conferências do diagrama unifilar em relação ao que existe no quadro. São dicas bem importantes. Você vai perceber que ele sim precisa estar utilizando os EPIs adequados, porque ele está fazendo uma intervenção nessa instalação elétrica. No meu caso, eu não preciso utilizar, porque eu faço um acompanhamento, então eu estou fazendo mais um trabalho de contato com as pessoas. Esse tipo de trabalho, como eu venho vestido com roupa normal, a minha preocupação é fazer boas fotos, para que eu possa registrar esses momentos no laudo. Então isso é muito importante porque durante a elaboração do laudo nós precisamos ter um nível de detalhamento. A minha preocupação maior é encontrar os problemas e conseguir registrar isso com uma qualidade muito boa. Um outro problema muito sério que nós temos nos condomínios residenciais são os circuitos de iluminação do jardim. Isso é muito crítico, uma pessoa pode escavar no local, uma criança brincando, nós temos cachorros também no jardim a toda hora. Vou mostrar para você alguns problemas em relação a isso nesse condomínio. Aqui nós temos uma foto do sistema de iluminação. É perceptível que tem eletroduto inadequado. Esse tipo de emenda com fita isolante, com o tempo, variação de temperatura, umidade, vai apresentar ressecamento. Aqui na frente do condomínio nós temos um outro problema muito grave. Já na entrada nós temos todo o sistema de iluminação com eletroduto incompatível com o que deveria estar sendo utilizado. Nós temos cabos aqui, ó, podem estar energizados, enterrados de maneira inadequada. Aqui nós temos uma outra luminária, outro projetor instalado de maneira inadequada também. Situações de risco que podem comprometer a segurança, provocar um acidente com o animal, uma criança ou até mesmo com um adulto. Aqui nós temos um potencial de risco extremamente elevado na ida para o bloco 1. Pode perceber aqui que esse cabo já está danificado. Vai perceber que aqui o cabo já está desencapado. Então um cachorro, uma criança brincando pode sofrer um acidente em relação a isso aqui. E agora eu vou te mostrar alguns vídeos complementares dessa inspeção que eu fiz nesse local, para que você possa ter uma ideia de alguns problemas mais específicos. Aqui nós estamos próximo da quadra poliesportiva. Nós temos um outro problema aqui, essas tomadas não estão funcionando. E aqui nós temos o uso de eletroduto inadequado, um material impróprio para esse tipo de aplicação. Esse eletroduto laranja, ele não é feito para aplicações em linhas enterradas e isso aqui gera um problema de degradação. Em pouco tempo esse material começa a se deteriorar, deixando somente os condutores expostos ali no chão, colocando em risco a segurança das pessoas. Um outro detalhe é que esse eletroduto deveria estar engastado, enterrado com uma profundidade maior e com uma fita de sinalização 10 centímetros acima. Isso é previsto em norma também. Aqui, por exemplo, é um ponto onde nós temos uma descida de SPDA. Nós deveríamos ter aqui uma caixa para poder conectar essa descida de SPDA. Pode perceber que não existe essa caixa de interconexão. Então, em diversos pontos está falho o projeto em relação a isso também. Aqui na foto da esquerda nós temos um mastro do SPDA com uma altura de 3 metros. No entanto, na foto da direita estava previsto no projeto uma altura de 6 metros. Ou seja, o material que foi utilizado nesse condomínio era inadequado em relação ao projeto e obviamente custou um valor menor para a construtora. Aqui nós temos uma outra foto que foi encontrada dentro de um painel, ou seja, uma montagem extremamente inadequada, precária. Isso aqui pode provocar um ponto com excesso de aquecimento e um curto-circuito. Só para esclarecer e diferenciar em relação à portaria do Inmetro, nesse caso, de maneira específica, esse serviço é feito antes dos moradores entrarem nesse condomínio. E essa certificação que eu estou te falando nesse momento é um serviço que nós oferecemos após a entrada dos moradores. Por isso que alguns ensaios não são possíveis de serem feitos, nós fazemos uma outra metodologia. No entanto, isso traz um grande benefício para os moradores desse local, considerando que eles teriam que arcar com todo esse custo de reforma. Nesse condomínio, de maneira específica, fazia muito tempo que a síndica vinha relatando diversos problemas para a construtora. No entanto, eventualmente eles mandavam alguém até aquele local e resolviam parcialmente o problema. Ao contratar uma certificação como essa, eu consegui apontar diversas não conformidades, que vão muito além dessas que eu mostrei nesse vídeo. Diversas coisas
onde a construtora teve que se responsabilizar por fazer toda essa readequação. Esse serviço é muito importante para os condomínios residenciais e traz uma série de benefícios. Aquele condomínio que poderia passar a ter problema daqui a 5, 10, 15, 20 anos, ele elimina todo esse risco, transferindo para a construtora aquilo que já era de responsabilidade dela, ou seja, ela não poderia ter feito isso de maneira inadequada. No entanto, nós sabemos que as construtoras também têm muito problema ao contratar as empresas que fazem projeto elétrico e também execução. Existem muitos profissionais no setor elétrico desqualificados oferecendo serviço na área elétrica, mas isso não é um problema nosso, é um problema da construtora em relação a buscar empresas melhores qualificadas. E algumas delas, obviamente, querem contratar pelo menor preço e aí acaba gerando todo esse problema na ponta. É muito mais caro para a construtora ter que readequar isso após os moradores estarem naquele local do que pensar nisso na fase inicial. Essas pessoas que estão aqui nessas fotos morreram em decorrência de problemas nas instalações elétricas. Nesse momento, eu tenho um convite para te fazer. Aqui na Perícia Elétrica, o nosso objetivo é trazer para você esse tipo de informação, mostrando a importância para que você possa difundir, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que estão passando por problemas semelhantes. E geralmente essas pessoas estão na base da pirâmide, pessoas de classe D, classe C, que acabam sendo reféns de construtoras que agem de má fé. Dificilmente esse tipo de problema você vai encontrar em prédios classe A. Geralmente você vai encontrar isso para as pessoas que moram em locais mais simples, e por isso que tem uma grande oportunidade aí. E esses condomínios apresentam diversos problemas nas instalações elétricas. No decorrer, eu vou apresentando mais coisas para você por aqui, e nesse momento eu quero que você reflita sobre o quanto é importante esse trabalho para a população em geral, e quanto isso pode ser uma grande oportunidade para você como uma renda complementar, ou então fazer disso uma profissão. E aqui, na Perícia Elétrica, nós vamos te ajudar nessa jornada. Se você tem interesse em se especializar em certificação elétrica, eu tenho um convite para te fazer. Aqui embaixo, eu vou deixar um link nessa aula para que você possa assistir 5 aulas gratuitas da nossa maratona de certificação elétrica. Por lá, nós explicamos detalhes com cases, entrevistas com clientes, onde nós condenamos toda a instalação elétrica. Você vai poder ter uma visão muito mais ampla desse serviço e como que você pode fazer isso na sua região. Aproveite e conheça outros conteúdos aqui no canal do YouTube, no nosso Instagram e também no blog da Perícia Elétrica. Um grande abraço e até a próxima!